Galera, então agora a gente volta para o nosso segundo bloco de aula, dando continuidade à nossa parte de classes gramaticais. No primeiro momento, vimos as modalidades das gramáticas, aliás, as modalidades da gramática. Agora, acabamos de ver o substantivo, o numeral e o adjetivo. E vamos partir agora para estudar o artigo, que é o camarada que flexiona em gênero e número. Quando a gente fala em gênero e número, eu quero dizer, na parte do gênero, masculino e feminino, e na parte do número, singular e plural. Só que o artigo, ele não faz apenas isso. Para concurso público, ele tem duas outras importantíssimas funções. Mas, num primeiro momento, nós vamos definir isso aqui também. Quando a gente pensa em gênero e número, é necessário definir o coringa do gênero e o coringa do número, quem de fato vai mandar na concordância. Então, quem é o coringa do gênero? É o masculino. O que isso significa? Se eu entrar numa sala com 50 mulheres, eu vou dizer bom dia, boa tarde, boa noite, alunas. Mas se eu entrar numa sala com 49 mulheres e apenas um homem, eu vou dizer bom dia, boa tarde, boa noite, alunos. Ou seja, basta um homem para colocar o plural no masculino. E não é nenhum tipo de machismo, não. É porque o masculino, já no latim, era o quê? Um neutro e englobava todo mundo. Agora aqui, quem é o coringa do número? É o singular. Isso auxilia para você perceber quem é variável, quem é invariável. Se você deixa a expressão só no masculino e só no singular, significa que é invariável. A partir do momento em que eu seja capaz de jogar para o feminino ou então de jogar para o plural, já se tornou variável. Só que o artigo, ele não apenas flexiona em gênero e número, ele também me mostra se um elemento é conhecido ou desconhecido no universo do texto, portanto, ele já entra na seara da interpretação, e ele também é capaz de modificar qualquer outra classe gramatical, inclusive ele próprio. E agora eu quero mostrar isso para vocês com calma, com tranquilidade. Se liga só. Quando você pensa em artigo, existem dois tipos. Existe o artigo definido e existe o artigo indefinido. Até aí, tudo bem. Como isso vai funcionar na prática? O que é o artigo definido? O, a, os, as. Pode até botar aqui, ó, vamos anotar, ó, artigos definidos. O, a, os, as. Eles servem para falar de pessoa ou coisa conhecida no universo do texto. Já o artigo indefinido, uma, uns, umas, serve para falar de pessoa ou coisa desconhecida no universo do texto. Como é que isso funciona na prática? Vamos lá. Vamos supor que aqui eu tenha o meu aluno João. E o João vai entrar pela primeira vez no universo do texto. Se é pela primeira vez, ele é conhecido ou desconhecido? Obviamente é desconhecido. Então, vou dizer assim, que eu tenho um aluno que está de blusa vermelha. Até aí foi. Agora ele vai entrar pela segunda vez no universo do texto. Se ele vai entrar pela segunda vez no universo do texto, óbvio que ele já passou a ser o quê? Conhecido. Então, eu vou dizer que o aluno que está de blusa vermelha está de calça branca. Então, a primeira vez, artigo indefinido. A segunda vez, já o artigo definido. Aí você vai falar assim para mim, mas Sidney, eu sempre falo o sol, o mar e a lua. E você há de concordar comigo que são elementos conhecidos universalmente. Não tem por que indefini-los. Aí você vai dizer, então, na verdade, toda vez que eu começar uma frase, tem que ser com artigo indefinido? Não. Na verdade, vai depender da intencionalidade discursiva. Em todo ato de comunicação, obrigatoriamente tem duas coisas, quem fala e quem ouve. Quem fala é o emissor, quem ouve é o receptor. Então imagina o seguinte, imagina eu colocando uma sentença assim, ó. O professor aplicou a prova.
E na outra, um professor aplicou a prova. Num concurso público, facilmente o avaliador pode pegar essas duas estruturas, frases 1 e 2, e fazer a seguinte afirmação, que as duas são idênticas morfologicamente, sintaticamente e semanticamente. Se ele trabalhar assim, não está tudo certo, mas vamos entender o que está certo. Morfologicamente, elas são idênticas? São. Eu tenho artigo, eu tenho substantivo, eu tenho verbo, artigo e substantivo. Então, morfologicamente, elas são idênticas. Ah, mas na primeira é o artigo definido, na segunda é o indefinido. Não importa, é artigo. Então, morfologicamente, são iguais. Sintaticamente, elas são iguais? São. Eu tenho sujeito, verbo e objeto. Então, sintaticamente, elas também são iguais. Porém, elas são diferentes semanticamente, pois na primeira nós colocamos o artigo definido. Se nós colocamos o artigo definido, eu estou mostrando que esse professor é conhecido. Na segunda, nós colocamos o artigo indefinido e eu estou mostrando que esse professor, obviamente, é desconhecido. Vamos aproveitar para aprofundar isso. Eu vou falar com você que está em casa. Aí eu chego e digo assim, um professor aplicou a prova. Eu mostro que esse professor é desconhecido para mim, que sou o emissor, e detalhe, é desconhecido para você também, pois nesse momento não tem como saber se você conhece ou não, afinal de contas sou eu que estou professando a frase. Seria mais ou menos assim, estamos numa escola, sei lá, uma escola pública, que tem prova interna e prova externa, que vem da prefeitura. Aí vem um cara da prefeitura, um cara que trabalha na gerência de educação. Aí ele vem para aplicar uma prova dentro da escola. Porém, não é aquele professor que todo mundo conhece, não é o professor que o aluno conhece, não é o professor que o professor da escola conhece, que o diretor conhece, é um cara que veio de fora. Aí, eu chego para você, vamos supor que nós somos alunos, e você está ali no recreio brincando, aí fala assim, caramba, tá na hora da prova, né? Aí eu falo, não, um professor já aplicou a prova. Se eu botar um já, aí acabou, criando a situação. Você mostra que o professor é desconhecido naquele ambiente, obviamente. Então, um professor qualquer. É um professor que eu não sei o nome. Eu não sei se é o João, se é o José, se é o Pedro, se é o Sidney, eu não sei. Agora, quando eu coloco o artigo definido, eu mostro que eu, emissor, conheço e mostro que o receptor também conhece. É como se o professor de geografia tivesse marcado uma prova. O professor Marcelo marcou uma prova. Beleza, o professor Marcelo marcou uma prova. Todo mundo sabe que vai ter a prova. Aí eu digo, o professor aplicou a prova. Que professor? Se todo mundo já conhecia o contexto, o professor de geografia, o professor Marcelo. Então, para que seja efetuada de forma satisfatória a comunicação, é necessário que tanto o emissor quanto o receptor conheçam o elemento. Pois se eu falar o professor aplicou a prova e você não conhecer este professor, você vai falar assim para mim, ué, que professor? E o ato de comunicação não será plenamente satisfatório. Com isso, você mostra de fato que o elemento é conhecido e desconhecido dentro daquele universo textual. Agora, vamos aproveitar para aprofundar aqui, pois eu quero mostrar uma parada muito maneira para vocês. Vamos lá, Olha a frasezinha que eu vou colocar aqui, Os meninos quebraram uma janela. Vamos avaliar esse hoje e vamos avaliar esse uma. E por que é muito importante avaliar esses elementos agora? Quando você faz uma questão de identificação de classe gramatical,
nem sempre é tão simples. E às vezes estruturas pequenininhas podem te derrubar, mas se você sabe o caminho das pedras, você não cai em pegadinha nenhuma. Esse hoje, ele pode funcionar, ó, vou colocar aqui para vocês, de 3 formas basicamente em provas. Ele pode ser um artigo definido, ele pode ser um pronome oblíquo, pronome oblíquo átono, e ele pode ser também um pronome demonstrativo. Quando ele vai ser um artigo definido? Quando ele estiver ligado a um substantivo. E qual é o motivo para eu fazer essa afirmação? O artigo, ele não existe sem substantivo. É impossível eu ter um artigo na frase se eu não tiver um substantivo. É impossível. Então, obrigatoriamente, se tem artigo, tem o substantivo que este artigo acompanha. Tanto que o artigo, sintaticamente, sempre vai ser um adjunto adnominal. Mas isso é papo para outro momento. Agora, olhei, vi que o os está ligado a um substantivo, eu já mato que é artigo definido. Já mato. Então, olha só aqui a frase. Os meninos quebraram a janela. Quem foi que quebrou a janela? Os meninos. Esse os está ou não está relacionado a meninos? Está. Então, já matei que aqui eu tenho um artigo definido. Matei. Quando vai ser um pronome oblíquo? Primeiro, quando não estiver ligado a um substantivo, mas sim a um verbo. Seria basicamente assim, ó. Vou criar aqui uma segunda frase. Comprei-os hoje. Repare que esse hoje não está ligado a substantivo, mas poderia. Eu poderia criar a frase assim, ó. Comprei os sapatos hoje. Nesse momento, logicamente, o hoje estaria ligado a quem? A sapatos. Então, funcionaria também como um artigo definido. Só que nesse momento agora, não tem um substantivo aqui. Então, só restou o verbo para ele estar atrelado. Provavelmente, esse hoje faz um processo de coesão textual. O termo sapatos apareceu antes e agora esse hoje evita a repetição dos sapatos. É um pronome trabalhando em prol do nome. Só que aí, como está ligado ao verbo, vai ser um pronome oblíquo. Tanto que, sintaticamente, este pronome oblíquo os, ele funciona como objeto direto, porque ele vai estar ligado a esse verbo que é transitivo direto. Quem compra, compra alguma coisa, então aqui seria um objeto direto. Mas isso é papo também para um outro momento. Nossa preocupação aqui agora é só a identificação da classe gramatical. E quando vai ser um pronome demonstrativo? Primeiro, não vai estar ligado a um substantivo. Segundo, não vai estar ligado a um verbo. E para fechar o caixão, eu vou dizer que é possível substituir pelo pronome aqueles. Então, vou criar aqui uma terceira frase. Os que estudam são aprovados. Se eu tivesse colocado os alunos que estudam, caramba, seria um artigo. Mas a frase não tem o substantivo. Eu coloquei apenas os que estudam são aprovados. Então, não está ligado a um substantivo. O que você vai fazer agora? Dá ou não dá para eu pegar esse os e trocar por aqueles? Aqueles que estudam são aprovados. Dá. Então, você mata que é um pronome demonstrativo. Ah, mas lá em cima, eu consigo também trocar por aqueles, eu consigo colocar aqueles meninos quebraram a janela, mas tudo é receita do bolo e você tem que seguir a cartilha. A primeira coisa que você faz é procurar o substantivo. Se já tiver o substantivo, não tem por que você tentar substituir pelo pronome aqueles. Você só faz isso, de fato,
para ter certeza absoluta que de fato é um pronome. E você só vai fazer isso se não tiver o substantivo. Tranquilo? Belezinha? Então aqui, ó, eu vou apagar. Não anotei ainda. Dá um pause, volta aí, printa a tela, sei lá o que você faz. Para a gente não perder tempo. Vamos lá, ó. Agora, eu defini que esse hoje é um artigo definido. E em que situação seria um artigo definido? Por que o cara botou um artigo definido? Antes de nós falarmos ali do uma. Seria basicamente assim. A gente está num condomínio, você mora no mesmo condomínio que eu. E tem aquela molecada que sempre apronta. Aí a gente está ali batendo um papo, não sei o quê, tem a molecada aprontando. Aí você vai falar assim, putz, Sidney, esses meninos vão acabar fazendo alguma besteira. Eu falo, pô, é mesmo, sempre fazem. Aí, papo vai, papo vem, vou pro meu apartamento, você vai pro seu. Daqui a pouco, no dia seguinte, eu vou e te falo assim, rapaz, os meninos quebraram a janela. São meninos quaisquer? Não, porra. Nós não estávamos batendo um papo anteriormente, falando especificamente dos meninos que são os meninos do condomínio, que sempre fazem besteira, que a gente conhece. Então, nesse momento, eu estou mostrando que são meninos conhecidos. Para mim e para você. Agora, esse uma, em prova, ele pode vir como um pronome indefinido, pode vir como um numeral e pode vir como um artigo indefinido. O grande problema é entre numeral e artigo indefinido. A galera pira para tentar classificar, mas é muito simples, na verdade. Simples porque tem um macetinho. E com isso a gente consegue perceber a intenção. E eu vou te mostrar. Vamos lá. Quando vai ser pronome indefinido? Obrigatoriamente, para ser pronome indefinido, ele vai aparecer dentro de um par. Ele é um elemento correlacionado. Então, é necessário que apareça uma ou outra, ou então uma e outra. Se aparecer essa estrutura, ambos os elementos, uma e outra, serão o quê? Pronomes indefinidos. É o caso aqui? Tem uma e outra janelas? Uma ou outra janelas? Não tem. Não tem. Aí agora chegou o momento que a galera pira, se é numeral ou artigo indefinido. Se nossa turma fosse uma turma presencial, com 100 alunos, por exemplo, e eu perguntasse, e aí galera, qual é a classe gramatical daquele uma? Muita gente diria numeral. Mas para o uma ou para um, né, tanto faz, você vai acabar confundindo do mesmo jeito, ser um numeral é necessário que apareçam as palavras só, somente e apenas. Então, se eu dissesse assim, os meninos quebraram só uma janela, somente uma janela, apenas uma janela, o uma seria um numeral. Então, ó, tem que aparecer só, somente e apenas. Quando eu falo isso, eu mostro pela seguinte forma. Imagina o seguinte, você quer castigar de forma cruel os meninos, porque eles quebraram uma janela, porque eles fizeram besteira no condomínio. Só que aí eu chego para você e digo assim, poxa, meu amigo, os meninos quebraram só uma janela, apenas uma janela, somente uma janela. Qual foi o meu intuito nesse discurso? Minimizar a gravidade. Eu quero mostrar que foi apenas uma janela e não duas, não três, não quatro, não cinco. Então, por que tamanho castigo se foi apenas uma janela? Ou seja, algo irrisório, minimizando a situação. Entender a pegada? Agora, se não tiver isso, vai ser um artigo indefinido. Na frase, por um acaso, tem só, somente e apenas? Não. Então, quando eu digo, os meninos quebraram uma janela, é para mostrar que um artigo é indefinido. Por quê? Porque eu não sei qual janela foi. Eu não sei se foi a janela do bloco 1, do bloco 2, do quinto andar, do oitavo andar. Eu não sei. Então, foi uma janela qualquer.
É isso que eu mostro no meu discurso. Não mais que foi uma janela e não duas, não três, não quatro. Eu mostro que é uma janela qualquer, que eu não sei qual foi. Até porque se eu soubesse, eu jamais utilizaria o artigo indefinido. Eu utilizaria o artigo definido. Eu diria assim, ó, os meninos quebraram a janela do 504 no bloco 1. Então, eu estou mostrando que, de fato, eu conheço a janela e, por isso, eu estou colocando um artigo definido. Tranquilo ou não tranquilo isso aqui? Gente, vou ser sincero. Essa bobeirinha que a gente acabou de analisar aqui derruba muito candidato. E é algo simples. E o problema é errar algo simples. Pois quando você erra algo muito difícil, a maioria dos candidatos também erra. Agora, quando você erra algo simples, a maioria acerta. E se o cara estudou com afinco, vai acertar. E você também vai acertar agora e não vai dar mole. Então, ó, matamos aqui a questão do artigo entrando na seara da interpretação. Então, já está vendo que ele é muito importante. Agora, vamos ver como é que funciona a questão da modificação. Imagina eu colocando uma frase assim: amor, o jantar está na mesa. Você chega, cansado do trabalho, seja homem ou mulher. Imagina, você mulher, passou o dia inteiro trabalhando, uma porrinhação do caramba, um chefe chato. E aí, quando você retorna à sua casa, o que o maridão preparou? Uma surpresa. Não esperou você chegar para preparar o jantar, ele preparou. Quando você chega, cansada, chateada, lá está o maridão para animar o resto do teu dia, para animar o fim de noite. Aí ele vai dizer assim: amor, vai tomar um banhozinho, calma aí. Quando você sai do banho, pensando que ainda vai trabalhar na cozinha, teu maridão chega e fala assim: amor, o jantar está na mesa. Caramba! Vale mais que 1000 homens um homem assim. Aí, o que o avaliador na prova vai fazer? Ele vai destacar a palavra jantar e vai induzir o candidato a responder que é um verbo. Pois foi assim que nós aprendemos na escola. Quem é o verbo? E não está errado. É aquele cara que eu posso conjugar. Então, você olha para o termo jantar e você vai dizer: eu janto, tu jantas, ele janta, nós jantamos, vós jantais, ele janta. Então, caramba, só pode ser o quê? Um verbo. Porém, o que apareceu aqui antes? Apareceu um artigo. E o que o artigo faz com qualquer classe gramatical? Ele substantiva qualquer classe gramatical. Então, aqui jantar não é um verbo, e sim um substantivo. E por que o artigo faz isso? Caramba, porque o artigo só existe se tivermos um substantivo. Se não existir o substantivo, não tem artigo. Então, aqui, jantar funciona não como verbo, e sim como substantivo. E esse processo tem nome? Tem nome. O nome deste processo é derivação imprópria ou conversão. Vamos rapidamente, aproveitando como se fosse uma revisão, definir o porquê de chamarmos de derivação imprópria ou conversão. No que consiste o processo de derivação? É o processo pelo qual forma uma nova palavra, ou seja, a palavra derivada, a partir de uma palavra já existente na língua, portanto, uma palavra primitiva. Seria o caso de pegar a palavra leal, que é uma palavra primitiva, é uma palavra que veio do latim para a língua portuguesa desse jeito, e colocar um prefixo e formar a palavra desleal. Tanto que eu vou dizer que é uma derivação prefixal, pois eu coloquei algo antes, pré, então prefixo. Agora, que nesse momento eu coloquei alguma coisa na palavra, eu modifiquei a palavra, eu criei uma nova palavra? Não. Eu continuo tendo a mesma palavra. Continua tendo o J, o A, o N, o T, o A e o R. Continua sendo a mesma. Mas eu, na verdade,
mudei a classe gramatical. Eu converti a classe gramatical. É por isso que a gramática chama de derivação imprópria, porque o que houve aqui foi uma impropriedade da língua. Nós não, de fato, derivamos, não criamos uma nova palavra, nós modificamos a classe gramatical. E é por isso que o nome mais adequado deveria ser, inclusive, conversão, pois o que houve foi uma conversão gramatical, uma mudança de classe gramatical. Apenas isso. Então, é este o motivo para chamar de derivação imprópria ou conversão. Isso cai muito em provas, mas muito. Quando o cara coloca assim, ó, dentre as opções abaixo, assinale aquela em que o correspondente entre parênteses do termo destacado está correto ou incorreto de acordo com as classes gramaticais. E aí ele faz isso direto, destaca um elemento, diz que é adjetivo, destaca um outro, diz que é advérbio, destaca um outro, diz que é substantivo. Muitas vezes o que está errado é o termo que parece verbo, pois a princípio seria um verbo, mas que vira substantivo por conta do artigo. Então fica ligado nisso, tá? Nós vamos fazer questões assim. Agora, voltando ao nosso quadrinho aqui, faltou falar sobre quem? Faltou falar do pronome. E o pronome é o cara que trabalha em prol do nome. Quem é o nome na língua portuguesa? Ó, esse camaradinho aqui, o substantivo. E o que isso significa? Que o pronome sempre, das duas, uma, ou vai acompanhar o nome ou substituir o nome, já que ele sempre vai trabalhar para o nome. Então, eu vou ter, na hora em que a gente pensa no pronome, ó, vamos aqui, ó, pronome. Eu vou ter o pronome que serve para acompanhar e o pronome que serve para substituir. E eles possuem nomes. O pronome que serve para acompanhar se chama pronome adjetivo. O pronome que serve para substituir, ele se chama pronome substantivo. Como é que isso funciona na prática? Vamos lá. Eu coloco assim, minha aluna é inteligente. Aí eu te pergunto, quem é o sujeito nesta frase? Basta achar o verbo e perguntar a ele quem é o sujeito. Quem é inteligente? Minha aluna. Tudo isso é o sujeito. Agora, quem é o núcleo do sujeito? Vai ser sempre o substantivo sem preposição. Então, o núcleo aqui, ó, é a palavra aluna. Aí eu te pergunto, este minha está acompanhando o nome ou substituindo o nome? Ele, na verdade, está acompanhando o nome. Portanto, a primeira análise que eu faço é que é um pronome adjetivo, porque está acompanhando o nome. Se eu for aprofundar a análise, aí eu vou dizer que ele é um pronome adjetivo possessivo, pois notoriamente ela é minha aluna, isso indica posse. O cara pode fazer uma questão maldosa contigo com essa bobeira? Pode. Porque no final das contas, lá na escola, nós estudamos 6 tipos de pronomes. Pronome relativo, pronome indefinido, pronome demonstrativo, pronome pessoal. Só que nós esquecemos a divisão primária, que é isso aqui, ó. Tem o pronome que serve para acompanhar e o pronome que serve para substituir. Ou seja, todos os pronomes, independentemente daquelas classificações, relativo, indefinido, demonstrativo, eles antes ou são substantivos ou são pronomes adjetivos. Sempre vai ser assim. Aí o cara cria uma frase como essa e pede para você dizer qual é a classe gramatical do termo minha. Aí ele bota na letra A, substantivo. Na letra B, o cara vem aqui e coloca um advérbio. Na letra C, pronome relativo. Na letra D, pronome adjetivo. Muito candidato nesse momento vai pirar, porque vai falar, pô, questão anulada. Pois ele vai procurar pelo quê? Pelo pronome possessivo. Não vai encontrar e vai achar que a questão será anulada. Mas a questão aqui não será anulada. A questão terá como gabarito a letra D,
porque óbvio que ele é um pronome adjetivo, ele está acompanhando o nome. Agora, o que o avaliador também poderia fazer aqui? Poderia ignorar esse conceito de pronome adjetivo, poderia tirar pronome adjetivo e colocar pronome possessivo. Gabarito correto. Mas o que ele não poderia fazer? Ele não poderia criar a alternativa é e colocar aqui, ó, também pronome possessivo. Pois aí nós teríamos duas respostas e aí sim, de fato, a questão seria anulada. Ou ele ainda poderia fazer uma resposta muito completa, dizer que aqui é um pronome adjetivo possessivo. Entender a pegada? Então foi. Agora, como seria a questão do pronome substantivo? Seria assim, ó, ela é inteligente. Ela é inteligente. Quem é o sujeito nessa frase? Simples. Quem é inteligente? Ela. Aqui a gente tem um sujeito. Agora eu te pergunto, quem é o núcleo do sujeito? É o ela. Aí eu pergunto, este pronome, ele está acompanhando o nome ou ele está substituindo o nome? Ele está substituindo o nome. Por isso eu vou dizer que ele é um pronome substantivo. Se eu aprofundar, aí eu vou dizer que é um pronome substantivo pessoal do caso reto. Até aí foi? Tranquilão? Então vamos lá. Vou lançar um desafio para você que está em casa. Vou apagar isso daqui e vou colocar uma frase para nós analisarmos. Olha só a frasezinha que eu vou colocar aqui, ó. Olha só. Eu vi ela. Eu vi ela. A pergunta é a seguinte: esta frase está certa ou errada de acordo com o padrão culto da língua? E aí eu vou frisar. Por que eu falei padrão culto da língua? Porque no contexto informal, no dia a dia, eu posso dizer eu vi ela. Dizer eu vi ela é tão informal quanto dizer cheguei em casa. Até porque o verbo chegar não trabalha com a preposição em. Para o padrão culto da língua, ele trabalha com a preposição a. Então, o correto é dizer cheguei a casa. Então, no dia a dia, eu posso falar eu vi ela. Mas para o padrão culto da língua, eu não posso. Aí eu vou perguntar, por que está errado? Muita gente vai dizer, porque é cacofonia, Viela é uma ruazinha pequenininha. E não é nada disso. Na verdade, aqui teve uma quebra da estrutura sintática. Eu tenho aqui sujeito, verbo e objeto. O verbo é transitivo direto, pois quem vê alguma coisa. E aqui seria um objeto direto. E o problema foi exatamente esse. Eu não posso ter o ela, pronome pessoal do caso reto, na função de objeto. Por qual motivo? Vamos lá. Quando eu pego um pronome pessoal, existe uma divisão. É óbvio que ele é um pronome pessoal, porque ele fala das pessoas no discurso. Fala das pessoas. E nós temos 3 possíveis pessoas. Quem fala, com quem se fala e de quem se fala. Então, ele vai sempre trabalhar com as pessoas ali no discurso. Aí eu tenho uma divisão. Eu tenho a divisão do pronome pessoal do caso reto e do pronome pessoal oblíquo. Por que um pronome pessoal do caso reto? Porque ele auxilia de forma reta a conjugação verbal. Eu digo, eu canto, tu cantas, ele canta, nós cantamos, vós cantais, eles cantam. Então, basicamente, qual é a função que ele assume? Sujeito. Eu canto, quem é que está cantando? Eu. Tu cantas, quem é que está cantando? Tu. Então, é o sujeito. Agora, e o pronome pessoal oblíquo? Em função de objeto. Em função de objeto. O pronome eu, pronome pessoal do caso reto, está na função de sujeito? Está. Então, tranquilo. Agora, o pronome ela, está na função de objeto direto? Está. Pode? Não pode. Então, nesse momento, eu vou substituir por um pronome oblíquo equivalente. Como é feminino singular, eu vou trocar pelo a. E aí eu teria, a princípio, 2 possibilidades. Eu via e eu a vi. Agora um bizu importante. Se eu te perguntar, dentre essas 2 opções, qual é a correta, qual você utilizaria na prova, eu tenho certeza que todo mundo vai me responder eu a vi e vai eliminar
o eu via. Agora eu pergunto, por quê? Por que apenas eu a vi está correto? Aí, alguns candidatos diriam assim, porque o eu é atrativo. E isso é mentira. Isso não é verdade. Tanto que eu posso dizer, eu te amo, como eu posso dizer, eu amo-te. Então, quando eu tenho um pronome pessoal do caso reto aqui na função de sujeito e a gente tem uma situação de colocação pronominal, o processo de colocação pronominal é facultativo. Tanto faz o pronome ficar antes do verbo, formando a próclise, ou o pronome ficar depois do verbo, formando a ênclise. O processo é facultativo. Caramba, mas por que raios ali eu coloquei apenas o eu a vi? Detalhe, foi isso aqui que fez muita gente pensar que o eu era atrativo. Mas não tem nada a ver com a atração. Nenhuma gramática diz que ele é atrativo e nunca dirá. O fato é que aqui houve uma confusão prosódica que pode acarretar numa confusão semântica. Quando no contexto informal eu digo eu vi ela, eu vi ele, a intenção é dizer que eu já vi, pronto e acabou. Então, um passado completamente realizado. É aquilo que a gente chama de pretérito perfeito. Passado acabado, acabou, extinto, terminado. Agora, se eu colocar eu via, parece que eu estou dando um prolongamento na ação. Parece que é um pretérito imperfeito. Pode confundir na fala. Então, para evitar isso, nós vamos dizer eu a vi. Porque aí você mata que é um passado completamente realizado, portanto, é um pretérito perfeito do indicativo. É assim que funciona e é por isso que eu não posso colocar o eu via, e sim tem que colocar o eu a vi. Ok? Belezinha? Aí agora, finalmente, vamos falar sobre quem? Sobre o nosso amado verbo. Acompanha aqui. Esse cara é bom. Esse cara é bom. Agora eu vou te dar um bizu. Nosso módulo, ele é bem objetivo. Então, vamos direto ao ponto. Eu não vou ficar perdendo tempo aqui fazendo conjugação de verbo. Caramba, isso era para você ter feito na escola e não aqui agora. Ah, mas eu quero saber como é a conjugação de alguns verbos. É para isso que tem dicionário de verbos, é para isso que tem o site Conjuga-me, é para isso que tem gramáticas. Você vai lá e dá uma olhada. Não tem por que eu ficar aqui, ó, enrolando, colocando, ó, verbo partir, eu parto, não dá para fazer isso. A gente tem que definir o conceito, até porque hoje em dia a gramática, na prova do concurso público, é uma gramática atrelada ao texto. E quando o cara usa verbo, muitas das vezes, ao invés de pedir a classificação do verbo, ele pede o valor semântico. É mais uma questão interpretativa do que propriamente gramatical. E aí você vai perceber que, de fato, tudo sempre estará interligado. Quando a gente pega o verbo, eu te pergunto, qual é a primeira coisa que passa na tua cabeça? O que o verbo indica? Aí você vai me responder que o verbo indica ação. Mas o verbo indica apenas ação? Não. O verbo também indica o quê? Estado. Qualidade, atributo, característica. Mas o verbo indica só isso? Ação, estado? Não. O verbo também indica fenômenos da natureza. Só que é o seguinte, basta indicar ação, estado e fenômeno para ser verbo? Não. Além de indicar ação, estado e fenômeno, tem que ser de acordo com a perspectiva temporal. Como assim, Sidney? Tem que indicar passado, presente ou futuro. Pois eu poderia dizer assim, ó, a plantação de algodão ocorrerá amanhã. A palavra plantação é o ato de plantar. Logo indica uma ação. Mas é verbo? Não, é um substantivo abstrato. Eu poderia dizer, os alunos do LAC concursos são estudiosos. Estudiosos indicam um estado. Mas é verbo? Não, é um adjetivo. Eu poderia dizer assim, a chuva caiu forte esta manhã. A palavra chuva indica um fenômeno da natureza, mas é verbo? Não, é um substantivo. Então, para ser verbo, além de indicar ação, estado e fenômeno, tem que ser de acordo com a perspectiva temporal. Tem que mostrar que está no passado, no presente
ou no futuro. E o verbo, ele não é importante só porque ele indica ação, estado e fenômeno. Na verdade, ele é muito, extremamente importante porque ele é responsável por um processo. E que processo é esse? O processo do sistema linguístico representado através da árvore linguística SVC, em que eu tenho sujeito, verbo e complemento. E por que ele é responsável pelo processo? Porque ele me diz quem é ele próprio, ele me diz quem é o sujeito e ele me diz quem é o complemento. Portanto, o verbo é o principal elemento da análise sintática. Ele vai me dizer todos os termos da oração. Por isso o verbo é sinistro. Agora, isso é papo para uma outra aula. Nesse momento, o nosso papo é em cima das desinências verbais, da estrutura do verbo, da parte de fato morfológica. E quando a gente pensa em desinências, nós temos as desinências modo temporal e a desinência número pessoal. E é exatamente por este fator que o verbo é sinistro, que o verbo é a classe mais variável de todas, porque ele varia em número, pessoa, modo e tempo. Agora, número e pessoa, muito tranquilo. O bicho pega é no modo e no tempo. Quando a gente pensa em número, você já viu com o artigo, nós estamos pensando apenas em singular e plural. É só para dizer se o verbo está no singular ou no plural. Agora, quando você pensa em pessoa, são as pessoas do discurso. Nós temos 3 possíveis pessoas. Quem fala, com quem se fala e de quem se fala. Só que nós temos 3 possíveis no singular e também no plural. Então, vou colocar aqui, ó, primeira, segunda e terceira no singular. Primeira, segunda e terceira no plural. Olha como esse é tranquilo, ó. Quem é a primeira pessoa do singular? Eu. Quem é a segunda pessoa do singular? Tu. Quem é a terceira pessoa do singular? Ele ou ela. E quem é a primeira pessoa do plural? Nós. Quem é a segunda pessoa do plural? Vós. Quem é a terceira pessoa do plural? Eles ou elas. Então isso aí é tranquilo. Agora, modo e tempo é sinistro. E por que modo e tempo é sinistro? Porque normalmente, seja na escola ou até mesmo em preparatórios para concurso, o cara tenta ficar aprendendo por macete. E aí, não adianta. Não adianta tentar aprender por macete. Você precisa entender. Detalhe, quando você entende tempos e modos verbais, você acerta a questão de tempos e modos verbais, que várias bancas cobram. Eu ouso dizer que todas as bancas cobram isso. E você acerta as questões de vozes verbais, pois você nunca vai acertar uma questão de voz verbal se você não souber tempos e modos verbais, pois não basta passar da ativa para a passiva, tem que manter os mesmos tempos e modos verbais. Então, se você não aprender isso, você não acerta a questão nem de tempos e modos e também não vai acertar a questão de vozes verbais. Então, a gente precisa entender agora. Vamos lá. Vou colocar aqui primeiro o modo. Quando eu falo em modo verbal, eu estou falando da atitude que aquela sentença tem. E aí eu tenho 3 possíveis modos verbais. Eu tenho o modo indicativo, o modo subjuntivo e o modo imperativo. Assim que funciona. Para nossa sorte, a nomenclatura ali vai me auxiliar nessa concepção da atitude que é expressa. O que faz o modo indicativo? Ele indica um fato, aquilo que é certo, aquilo que é real. Então, ele vai trabalhar com uma atitude realista. Já o subjuntivo, ele vem numa contrapartida em relação ao indicativo. Então, se o indicativo trabalha aquilo que é fato, o subjuntivo trabalha aquilo que é uma possibilidade. Se o indicativo trabalha aquilo que é certo, o subjuntivo trabalha aquilo que é incerto. Portanto, vai trabalhar no campo das hipóteses. Então, vai trabalhar uma atitude hipotética.
E o modo imperativo? Pensa, o que o imperador faz? Ele manda, ele ordena, então vai trabalhar indicando ordem. Como é que isso funciona na prática, meu querido e minha querida? Funciona assim, eu digo, João, saia daqui agora! Neste momento, eu não acabei de dar uma ordem, então eu estou diante de um modo imperativo. Mas o modo imperativo não necessariamente precisa ter essa ordem escrachada. Ela trabalha com a concepção de comando, mas, dependendo da entonação, pode ser ordem, pedido, súplica, exortação. Se eu falar assim, João, vamos almoçar agora porque eu estou morrendo de fome. Nesse vamos almoçar, é ou não um comando? É ou não é um modo imperativo? É, então, modo imperativo. Agora, se eu falar assim, ó, o João quebrou o braço da cadeira, eu dei uma ordem? Não, eu não dei ordem nenhuma. Então, se eu não estou dando ordem, não estou trabalhando com modo imperativo. Aí eu vou pensar no indicativo e no subjuntivo. Mas olha o que eu vou pensar. Em fato ou possibilidade. Mas eu estou dizendo que o João quebrou o braço da cadeira. Então, isso é um fato ou uma possibilidade? Isso é um fato. Então, é um modo indicativo. Agora, e se eu disser assim, talvez João soubesse as respostas da prova. Pensa comigo, ele sabe? Não, talvez soubesse. É uma possibilidade. Então, modo subjuntivo. Não é nenhum bicho de sete cabeças. É entender a semântica da coisa. Agora, em relação a tempo? Em relação a tempo, é um pouquinho mais difícil. Eu também tenho 3 tempos verbais. Eu tenho passado, presente e futuro, que nós vamos representar através do pretérito, que é o passado, presente e futuro. Mas qual é o grande problema do tempo? Ele se ramifica, coisa que não acontece com o modo. Óbvio que o presente não vai se ramificar porque ele está acontecendo, ele é pontual, mas o futuro se ramifica. Eu tenho o futuro do presente e eu tenho o futuro do pretérito. E o pretérito? Esse então nem se fala. Eu tenho o pretérito perfeito, eu tenho o pretérito imperfeito e eu tenho o pretérito mais que perfeito. É isso que eu tenho. Isso que eu tenho. Agora, pensa comigo. Sem sombra de dúvidas, qual é o tempo verbal que mais vai cair na prova? Sem sombra de dúvidas, é o pretérito. Primeiro, que ele é mais ramificado que os outros. E segundo e principal motivo, o avaliador tem certeza absoluta que a maioria dos candidatos não faz a menor ideia da diferença que existe entre pretérito perfeito, imperfeito e mais que perfeito. E ele está certo. A maioria dos candidatos não faz ideia. Só que isso é muito simples, mas muito simples. Basta entender o que significa a palavra perfeito. Pode buscar no dicionário. Significa completo. A palavra perfeito significa completo. Por exemplo, você que é mãe, quando o seu filho nasceu, provavelmente, os médicos têm uma linguagem medicinal, ele, ao entregar o filho em suas mãos, disse, seu filho nasceu perfeito. O que ele quis dizer naquele momento? Que o seu filho nasceu completo, com boquinha, com bracinho, com perninha, com orelhinha, com olhinho, com nariz. Foi isso que ele quis dizer, que o seu filho nasceu completo. Então, um pretérito perfeito é um passado completamente realizado. Como é que isso funciona na prática? Você me pergunta, Sidney, o que você fez ontem? Aí eu digo assim, ó, ontem eu joguei bola. Pô, joguei bola. Joguei bola é passado, presente ou futuro? É passado. E detalhe, já acabou ou não acabou? Já acabou, joguei, não estou mais jogando, acabou. Então, passado completamente realizado. Portanto, um pretérito perfeito. Agora, em prova, o cara pode optar, e o avaliador pode fazer o que quiser. Ele pode perguntar a classificação ou trabalhar em cima da semântica. E ele poderia dizer assim, ó, João jogou bola com os amigos ontem. E ele destaca o jogou. Você mata. Se você consegue colocar o ontem na estrutura, você já mata que é pretérito perfeito.
Mas ele pode perguntar qual é a classificação. Aí tem lá, pretérito perfeito do indicativo. Mas ele pode trabalhar a semântica. Aí ele vai destacar o jogou e vai perguntar qual é a afirmação correta em relação ao termo destacado. Para estar correto, ele vai ter que dizer que é um tempo verbal no passado, terminado, extinto, acabado. Ou seja, é o famoso passado acabado. E o que seria o pretérito imperfeito? Se o perfeito é completo, esse in é um prefixo que indica negação. Ele vem para negar essa completude. Então, vai indicar uma continuidade. Seria como? Sidney, o que você fazia há 20 anos? Só jogava videogame. Jogava videogame é passado, não é passado? Mas eu fiz só uma vez? Não, eu fiz várias e várias vezes. Era um hábito, era uma rotina. Então, o pretérito imperfeito, ele é um tempo verbal no passado que indica um processo rotineiro, habitual, contínuo. Como é que isso cai em prova? Vamos lá. O cara coloca assim, João jogava bola com os amigos na quadra da igreja. Destaca o jogava. Se for para classificar, vai dizer que é um pretérito imperfeito do indicativo. Se for em relação à semântica, obrigatoriamente vai ter que aparecer ali, que é um tempo verbal no passado, que indica uma rotina, um hábito, um processo contínuo. Vai ter que aparecer isso. Agora, se o cara for maldoso, ele vai dizer que ali tem um passado inacabado. E aí o aluno pira. Porra, como assim? Passado inacabado? Pô, se é passado, acabou, caramba. Agora é presente. Amanhã vai ser futuro. Pô, passado é passado, acabou. Só que as gramáticas antigas chamavam o pretérito perfeito de passado acabado e o pretérito imperfeito de passado inacabado. Não porque se estenda até o presente, não é isso. Ele é inacabado em relação à época em que ele era passado, exatamente por este fato de ser uma rotina, de ser um processo contínuo, de ser um hábito. Então, passado acabado, pretérito perfeito. Passado inacabado, pretérito imperfeito. E como funciona o tal do pretérito mais que perfeito? Ele é mais que completo. Nós brincamos e dizemos que ele é o tal passado do passado. Pois lá na gramática diz que ele é um tempo verbal no passado, anterior a outro tempo também no passado. Como é que isso funciona na prática? Podem existir duas perspectivas. Geralmente trabalham a primeira, que é muito mais simples. É uma gramática atrelada ao texto, o cara coloca ali dentro do texto, você vai conseguir visualizar. Então o cara cria uma situação em que João é casado com Maria e gosta de agradar a sua esposa. E aí coloca assim, João sempre tirava os sapatos que sua mulher usara na festa. Nessa linha narrativa, o que aconteceu primeiro? Primeiro João tirou o sapato ou primeiro a Maria usou o sapato? Óbvio que primeiro João... E aí? Não. Primeiro a Maria usou, para depois o João tirar. Não tem como o João tirar algo que não foi usado. Então, primeiro a Maria usou, para depois o João tirar. Então, este usara é um tempo verbal no passado, anterior a outro tempo também no passado, que no caso eu tirava. Portanto, o usar ali é um pretérito mais que perfeito. É um tempo verbal no passado, anterior a outro tempo também no passado. Poderia ser uma questão muito mais complexa, poderia ser uma questão de interpretação. Só que aí tem que ter um contexto. Eu chego para o João e falo assim, João, na década de 90, você fazia algum tipo de faculdade? Aí o João vai e me responde assim, Sidney, na década de 90, eu fizera a faculdade de Direito. Se ele tivesse feito apenas a faculdade de Direito e pronto e acabou, ele utilizaria o pretérito perfeito. Ele diria assim, na década de 90, eu fiz a faculdade de Direito. Na hora em que ele emprega o fizera, é intencional, é para mostrar que depois houve outra ou outras. Então ele vai e coloca assim, eu fizera a faculdade de Direito, é para mostrar que ali na década de 90 ele fez a de Direito, mas que depois nos anos 2000 ele fez uma de Contabilidade, fez uma de Letras. Não importa saber qual ou quais ele fez, importa saber que ele fez mais de uma. Pois
o cara poderia criar uma questão de interpretação. Infere-se do texto que João fez mais de uma faculdade. Certo ou errado? Certo, caramba. É isso. Isso. Então, você percebeu a malícia que o cara pode utilizar na prova. Aí agora, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai testar isso aqui na prática. Vou até colocar a telinha toda em branco. Eu escrevo assim, ó. Cantávamos. Eu te pergunto. Aqui, neste momento, você tem quantas palavras? Você só tem uma palavra. Mas por que eu perguntei isso? Porque muita gente enxerga mais de uma. Porque ela começa a ficar nervosa e acaba respondendo mais de uma, mas só tem uma palavra. Só que esta palavra pode ser dividida em partes menores. Eu tenho aqui o cante, o a, o vá e o mos. É isso que eu tenho. Então, por que eu consigo fazer isso? Porque cada pedacinho aqui tem uma significação. Lembra que lá no outro bloco eu falei do tal do morfema, que é a menor unidade significativa de uma palavra? Então, cada pedacinho aqui tem uma significação. Então, cada pedacinho aqui é um morfema. Ó. Aqui é um morfema, aqui é um morfema, aqui é um morfema, aqui é um morfema. Só que nós conhecemos através de outros nomes mais tradicionais. Como é o nome desse primeiro morfema aqui? É radical. Ou base significativa. E por quê? Vamos entender. Quando o cara coloca radical, óbvio que ele quis fazer uma analogia com a raiz da planta, porque a palavra radical significa raiz. E o que é raiz para uma planta? É a base de sua sustentação. A planta só fica em pé porque tem raiz. E o que é a raiz para uma palavra? É a base de sua significação. Portanto, eu poderia pegar qualquer outro morfema e modificar. Por exemplo, poderia pegar o vá, colocar um RE aqui, ficaria cantaremos, e ainda assim eu estaria falando sobre o verbo cantar. Mas, se eu tirar o cante e botar um AM, aí vai ficar amávamos. E aí eu mudei a base da significação da palavra. Agora é uma outra palavra. Então, é por isso que eu chamo de radical ou base significativa. Depois aqui do radical, esse azinho é o que a gente chama de vogal temática. Vogal temática, que tem duas funções. Primeira serve de elo, vai fazer a ligação entre o radical e as desinências. Segunda função, muito mais importante para nós, serve para mostrar qual é o tipo de conjugação verbal. Na língua portuguesa, nós temos 3 conjugações verbais. Primeira conjugação, segunda conjugação, terceira conjugação. Quando isso foi feito, logo no iniciozinho, os gramáticos fizeram assim: AR primeira, ER segunda e R terceira. Foi por uma questão de incidência, tem mais verbos terminados em AR do que os em ER, do que os em IR, e também por uma ordem alfabética. Calhou, juntou, ficou tudo perfeito. Só que a língua evoluiu. Só que a gente ainda não chegou ao ponto de termos verbos terminados em UR. Isso ainda não tem. Mas nós já temos verbos terminados em OR, como é o verbo pôr, compor, propor e por aí vai. E aí o que eu faço? Eu boto os verbos terminados em OR na primeira, na segunda, na terceira, ou vou criar uma quarta conjugação? Eu não vou criar uma quarta conjugação. Eu vou colocar na segunda. Qual é a explicação da gramática? Claro que é uma explicação superficial, mas é uma explicação válida. O verbo pôr, assim como seus derivados, ou seja, o verbo terminado em OR, ele era terminado em ER. Então, o verbo pôr já foi verbo poer, o compor já foi compoer, o propor já foi propoer. Então, a vogal temática dele ficava onde? Na letra E. Pode até testar, ó. Eu ponho, tu pões. Então, tem a letra E ali. Então, por isso que ele faz parte da segunda conjugação. Agora aqui, nós estamos falando de quem? Do verbo cantar. Então, é primeira conjugação. Até aí foi. Dependendo do avaliador, ele pode pegar essa junção entre radical e vogal temática e perguntar como é que é o nome desse processo. O nome desse processo é tema. Mas só vai fazer isso
o cara que está sem nada para fazer da vida. Aí vou inventar uma questão aqui que talvez alguém tenha esquecido. Mas, pô, ridícula essa questão. Agora, isso aqui é perigoso. Se a vogal temática faz a ligação entre o radical e as desinências, obviamente quem aparece depois são as desinências. E aí, se aparecerem duas, na sequência eu vou ter primeiro a desinência modo temporal, que eu vou chamar de DMT, desinência modo temporal. E depois eu vou ter a desinência número pessoal, que eu vou chamar de DNP, desinência número pessoal. Agora vamos fazer um teste. Infelizmente você não tem como me responder agora. Eu não vou saber o que você vai me responder. Mas responda aí. Qual é o tempo e o modo verbal de cantávamos? Nesse momento, muita gente sente um certo desconforto, porque olha para a palavra isoladamente. E na língua portuguesa, tudo depende de contexto. Dá ou não dá para empregar essa palavra dentro de um pequeno texto? Claro que dá. Eu posso ou não posso dizer Pedro, João e eu cantávamos no coral da igreja? Posso. Então agora, o que a gente vai fazer? Vamos pensar na relação do modo, na questão da atitude. Quando eu digo Pedro, João e eu cantávamos no coral da igreja, isto é uma ordem, é um fato ou é uma possibilidade? Isto é um fato. Pedro, João e eu cantávamos no coral da igreja. Então eu já tenho um modo indicativo. Agora, vamos pensar na questão do tempo. Pedro, João e eu cantávamos no coral da igreja. Isto é passado, presente ou futuro? Isto é passado. Mas nós só fizemos uma vez? Não, nós cantávamos. Era um hábito, era uma rotina. Então eu tenho aqui o que a gente chama de pretérito imperfeito do indicativo. Ou seja, é um tempo verbal no passado que indica um hábito, uma rotina, um processo contínuo. Daria para fazer de outra forma? Daria. Macete. Por exemplo, quando eu tenho verbos terminados em AR, se aparecer a desinência modo temporal vá, é pretérito imperfeito do indicativo. Exemplo, jogar, jogava, cantar, cantava, falar, falava, pular, pulava. Indica ou não indica um tempo verbal no passado que mostra um processo rotineiro, habitual, contínuo? Claro. Mas é muito melhor você entender do que ficar tentando macetear. Pois várias e várias vezes o camarada vai trabalhar em cima da semântica. Por macetinho, gravei o macetinho. Pô, mas não está lá escrito pretérito imperfeito indicativo. Está lá dizendo que é um tempo verbal no passado que indica um processo contínuo habitual. Putz, mas isso eu nem estudei. Claro, se só ficou aprendendo pelo macete, não estudou. Então você tem que entender. E agora ficou fácil, ó. Desinência número pessoal. Cantávamos. Quem é que está cantando? Nós. E nós é o quê? Nós é primeira pessoa do plural. E eu tenho certeza absoluta, mesmo não estando agora em contato físico com você, que se você tinha muita dificuldade com isso, hoje já minimizou. Já é menos essa dificuldade. Já é menor. Tranquilo ou não tranquilo? Então agora, nós finalizamos as 6 primeiras classes variáveis. No próximo bloco, nós vamos ver as 4 invariáveis e vamos praticar exercícios. Então, eu vou encerrar, pois já chegamos aí a 1 hora, um pouquinho mais de 1 hora, para ter qualidade. A gente finaliza aqui. Então, até daqui a pouco, gente. Tchau, tchau. Fica com Deus. Vai beber uma água, tomar um café. Tamo junto, tá? Tchau, tchau.